O presidente de uma grande empresa apostou o próprio carro que a moça do café jamais conseguiria resolver a crise que estava arrastando os negócios para a falência. Ele deu uma gargalhada. Os executivos acompanharam. A sala inteira caiu na risada. Ela permaneceu calada. Apenas ficou olhando para ele com uma calma que, até aquele momento, ninguém ali conseguia entender. Você aí, isso, você mesma, a da bandeja. Alexandre Monteiro apontou o dedo na direção de Bruna, bem na hora em que ela passava pela porta dos fundos da sala de reuniões. Ela parou. Ainda segurava a bandeja cheia de xícaras. Você estava ouvindo a minha apresentação? Bruna não respondeu de imediato. Olhou para baixo, encarou a bandeja e voltou a encará-lo. Imperturbável, silenciosa demais para um cenário que já havia passado dos limites. Eu precisava saber a hora certa de servir, senhor. Alguns risos contidos ecoaram de um canto. Um deles vinha de Leandro, o diretor comercial, que nem fez questão de esconder. Alexandre abriu um sorriso lento, daquele tipo que a pessoa dá quando tem certeza de que a plateia está prestando atenção. Então você ouviu tudo, os números, o rombo, o buraco que está travando essa empresa há um trimestre. Fez uma pausa milimetrada. Me responde uma coisa. Você entendeu alguma parte do que eu acabei de falar? O silêncio durou uns 3 segundos. Pesados. Sim, eu entendi. Mais risadas, agora bem mais escancaradas. Leandro recostou na cadeira, como se estivesse assistindo a um show de stand-up. Alexandre enfiou as mãos nos bolsos e caminhou lentamente até ela, sem pressa nenhuma, com a tranquilidade de quem sabe que ninguém vai se intrometer. Você entendeu? Repetiu a palavra devagar, saboreando o momento. Vejam só que interessante. Virou-se para os espectadores. A nossa moça do café compreendeu o que os meus diretores não conseguiram resolver em 90 dias. Mais gargalhadas. Neste ponto, a sala toda estava com ele, como de costume. Sendo assim, vou te fazer uma proposta. Alexandre abriu os braços, fingindo que estava prestando um baita favor. Se você, Bruna não é? Se você conseguir me apresentar a saída para essa crise em 48 horas, eu te dou o meu carro. Aquele preto estacionado lá fora. Você deve ter visto quando chegou. Alguém na mesa soltou um uau, baixinho. Mas se você falhar... Deu uma pausa. Você pega suas coisas e some daqui calada. Sem aviso prévio, sem direitos. Fechado. Bruna não piscou. A bandeja continuava perfeitamente estática em suas mãos. E foi bem nesse momento, naquele silêncio em que todo mundo esperava que ela abaixasse a cabeça e saísse andando, que ela fez a coisa mais imprevisível de toda a reunião. Ela respondeu, fechado, sem tremer a voz, sem hesitação. Alexandre Monteiro congelou por meio segundo. Só meio segundo. Em seguida, abriu o sorriso mais arrogante do mundo. O que ninguém naquele ambiente desconfiava, e ele muito menos, era que Bruna passara 3 meses prestando atenção em algo que diretor nenhum enxergou, pelo simples fato de que gerente nenhum olha para quem serve o cafezinho. Como o cara mais influente daquele lugar podia ter tanta certeza de algo que ignorava completamente? Aquela risada do Alexandre ecoou pelas paredes e atingiu em cheio uma ferida que Bruna tentava manter fechada há muito tempo. Era a mesma risada, a mesma entonação, a mesma covardia de quem humilha só porque tem poder para isso. E sem conseguir evitar, ela foi transportada para o passado. Tinha 23 anos quando entrou em um curso de administração pela primeira vez. Bolsa de 50%, aulas à noite, mochila barata do camelô. Mesmo assim, pisava naquele prédio com uma vontade de vencer que quase nenhum aluno ali tinha. Você vai longe, Bruna. O professor Cardoso vivia dizendo isso sempre que devolvia as provas dela com notas altas, circuladas de caneta vermelha. Ela acreditava. Tinha motivos para acreditar. Em casa,
Marcos ficava esperando por ela, com o jantar pronto e o sorriso mais verdadeiro que ela já tinha visto na vida. Ele trabalhava como torneiro mecânico, acordava às 5 da manhã todo dia e nunca reclamava de nada. Um dia você vai ser a chefe de uma dessas firmas. Ele falava, apontando para os prédios envidraçados que apareciam no jornal da TV. Ela dava risada. Ele ria junto. E durante um tempo, isso parecia o suficiente para manter o mundo dela girando. Só que a vida não avisa quando vai dar uma rasteira. Numa terça-feira comum, Marcos saiu para o serviço e não voltou mais. Um acidente na rodovia do Sol. Uma carreta invadiu a pista dele. Foi rápido demais para tentar desviar. Bruna nunca esqueceu o barulho do telefone tocando. Nunca esqueceu a voz do cunhado do outro lado da linha. Lembra que não conseguiu dizer uma única palavra por um tempão. Ficou só segurando o aparelho contra o rosto, enquanto o mundo lá fora continuava existindo como se estivesse tudo bem. Mas tudo tinha desmoronado. Com 2 crianças pequenas em casa e sem dinheiro entrando, a faculdade virou um luxo impossível logo no mês seguinte. Ainda tentou levar por mais uns 2 meses. Não deu. Você pode trancar a matrícula, Bruna. Quando a situação melhorar, você volta. Foi o que a moça da secretaria disse, com aquela voz compreensiva de quem já viu esse mesmo filme dezenas de vezes. Ela trancou o curso. Nunca mais pisou lá. Classe 4. A vaga para cuidar da Copa na empresa de logística ela achou num papel colado no ponto de ônibus. Não era a vida que ela sonhava. Nunca foi. Mas garantia o aluguel, ajudava na escola das crianças e ainda tinha o vale-alimentação. Era o bastante para não afundar de vez. O detalhe que todo mundo desconhecia, tanto Alexandre quanto Leandro e o resto daqueles engravatados, era que Bruna nunca tinha parado de estudar de verdade. Não dentro de uma sala, mas do jeito que dava. Livros emprestados, tutoriais no celular, depois que os filhos dormiam, planilhas que ela montava sozinha só para não deixar o cérebro enferrujar. E ao longo daqueles 3 meses servindo cafezinho naquela sala de reuniões, ela escutou muito mais sobre o caixa daquela firma do que qualquer consultor caro que o Alexandre tivesse chamado. Ela processava os números, percebia os buracos na contabilidade, enxergava exatamente o que ninguém estava a fim de ver. A voz de Alexandre quebrou suas lembranças. E então, bateu o medo de bancar a aposta, Bruna? Ela piscou. Voltou para o agora, para a bandeja, para ele, e sentiu um negócio que não experimentava fazia uma eternidade. Convicção. O acordo foi fechado na frente de todo mundo. 48 horas. Bruna tinha exatamente 2 dias para apresentar uma cura para a crise financeira que 3 meses de reuniões com diretores formados não tinham conseguido solucionar. Saiu da sala abrindo a porta de serviço com o ombro, ainda segurando a bandeja, e caminhou de volta para a copa. Desceu as xícaras na pia bem devagar. Puxou o ar fundo. Na cabeça dela, os cálculos já estavam todos alinhados. Ela tinha absorvido tudo naquelas semanas. Cada valor, cada gasto, cada desculpa furada que os gerentes inventavam sem que ninguém pedisse uma explicação decente. Sabia perfeitamente por onde o dinheiro escorria. Conseguia ver o que o restante fingia não notar, ou escolhia ignorar mesmo. Mas saber o que está acontecendo e fazer as pessoas te escutarem eram 2 mundos completamente diferentes. Na hora do almoço, esperou o momento exato e foi falar com Fabiano, o gerente financeiro que sempre bebia café puro e vira e mexe, ficava até mais tarde checando balanços. Fabiano, posso te falar uma coisa rapidinho? Ele olhou para ela com aquela cara de quem não entendeu o motivo da abordagem. Sobre o quê? Sobre os relatórios que o Alexandre apresentou hoje cedo. Eu acho que tem um erro nas previsões de custo operacional que ninguém... Bruna. Ele a interrompeu com uma voz baixa, quase cansada. Eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos. Eu sei, mas vai ser bem rápido. Se você olhar a planilha de... O problema não é o tempo,
Ele levantou da cadeira, pegou o copo de água. É que, olha, isso não é da sua conta, tá bom? Não estou falando por mal. Só que se alguém te pegar conversando sobre isso comigo, vai sobrar para você. É sério. Ele saiu andando. Bruna ficou plantada do lado da mesa dele por mais alguns instantes. As mãos estavam paradas, mas por dentro algo apertava com força no peito dela. Voltou para a copa. Arrancou uma folha do bloquinho de anotar pedidos e começou a escrever. Números, setas, comparações, do jeito dela. Simples, direto, sem frescura. Se ninguém queria dar ouvidos, ela ia preparar um negócio que ninguém poderia fingir que não viu. Faltavam 46 horas. No dia seguinte, bem cedo, Alexandre chegou antes de todo mundo. Bruna percebeu logo que escutou as pisadas no corredor. Aquele passo pesado de quem quer que a empresa inteira saiba que ele chegou. Ela estava guardando os mantimentos quando ele abriu a porta da copa sem bater. O Fabiano me avisou que você foi atrás dele ontem. Bruna virou de frente devagar. Fui sim. Alexandre entrou. Não encostou a porta totalmente, agindo como quem não liga se alguém estiver olhando, já que sabe que ninguém vai ter coragem de se meter mesmo. Você topou a aposta, achei ótimo, mas isso não te dá o direito de ficar zanzando pela firma, atrapalhando a minha equipe. Eu fiz uma única pergunta, não gastei nem 2 minutos. Bruna, falou o nome dela bem mastigado, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança pequena. Você faz café, você serve água. Esse é o seu trabalho aqui dentro. Aquela aposta de ontem foi só para animar a reunião. Não foi um crachá de passe livre para você começar a se achar a dona da verdade. Ela encarou de volta, sem desviar os olhos. Se era só para animar a reunião, por que o senhor veio até a cozinha me dar esse aviso? Silêncio. Alexandre deu um sorriso que não chegou nos olhos dele. Você tem até o meio-dia de amanhã. Se não me trouxer nada concreto, eu mesmo ligo pro RH e mando preparar sua rescisão. Sem barraco, sem choro. Foi embora. A porta bateu de volta no batente. Algumas horas depois, na hora do almoço, Bruna reparou que o clima estava estranho no andar inteiro. O pessoal que sempre dava bom dia, agora desviava o olhar quando ela passava. A Cláudia, lá do administrativo, que vivia pedindo para ela separar um pãozinho doce, passou reto, sem nem olhar para o lado. Dona Inês, que trabalhava há 12 anos na recepção, chegou perto da Bruna no intervalo e virou a tela do celular com o cuidado de quem está entregando a prova de um crime. No grupo da empresa, o Alexandre tinha mandado o seguinte: aviso, cada funcionário foca na sua função. Invadir a área dos outros só gera dor de cabeça para todo mundo. Nada explícito, nem precisava. A equipe inteira pegou a indireta. Bruna devolveu o celular para a dona Inês em completo silêncio. Pegou o potinho com a marmita, foi para o banco dos fundos e sentou. Comeu devagar, olhando fixamente para a parede. Mas aquela folha de papel cheia de cálculos continuava dobradinha no bolso do avental. E ela não jogou o papel no lixo. Já passava das 11 da noite quando Bruna sentou na beirada da cama. Os filhos já estavam dormindo. O apartamento estava mergulhado naquele silêncio pesado que bate quando a gente fica sozinho com a própria mente e não tem para onde fugir. Puxou a folha amassada do avental e alisou em cima da coberta. Ficou encarando o papel por um bom tempo. As contas estavam certas. Ela tinha certeza absoluta disso. Mas saber que você está certa e arrumar coragem para peitar uma mesa cheia de gente que já decidiu que você é um zero à esquerda, eram 2 batalhas bem diferentes. E aí veio aquela voz de novo. Aquela voz maldita que sempre bate de madrugada quando a gente está cansado demais para lutar contra ela. Quem você pensa que é? Ela fechou os olhos. Você não terminou a faculdade. Você não tem diploma, não tem cargo nenhum. Você é a copeira. É só isso que você significa para eles. Era verdade. No fundo, tudo isso era tecnicamente verdade. E mesmo que ela aparecesse no dia seguinte com as provas nas mãos,
com a matemática exata e a solução clara, o que ia impedir o Alexandre de dar risada, chamar o segurança e acabar com o showzinho ali mesmo? Nada. Rigorosamente nada. Levantou e foi olhar pela janela. Lá fora, a cidade continuava acesa como sempre, indiferente, sem parar o trânsito por ninguém. Em cima da cômoda tinha um porta-retrato. Ela e o Marcos, num domingo qualquer, num parque qualquer, os dois dando risada de alguma bobeira que ela nem conseguia mais lembrar. Ficou olhando para a foto. Marcos nunca deixou que ela desistisse das coisas. Nem quando a grana encurtou, nem quando a parcela da faculdade atrasou, nem quando o carro quebrou no meio das provas finais. Você é a mulher mais inteligente que eu já vi na vida, Bruna. O problema é que tem dia que você esquece disso. A voz dele na memória veio tão clara que deu um aperto no coração. Respirou fundo, voltou para perto da cama. Pegou a folha de novo, catou a caneta e começou a refazer tudo com mais calma, muito mais clareza, mais lógica. Se era para peitar aquela reunião na manhã seguinte, ela ia entrar com uma bomba que não desse para varrer para debaixo do tapete com uma piadinha. Ela não ia jogar a toalha. Dessa vez não. O meio-dia chegou muito mais rápido do que a Bruna esperava. Tinha dormido menos de 4 horas, mas quando o despertador tocou, ela já estava de olhos abertos fazia tempo. O relatório de uma folha estava pronto na mesa. Os dados amarrados, as justificativas sem furos. Gastou o período da manhã na copa, fazendo o seu trabalho normal. Passou café, ajeitou os armários, montou o lanche das 10, tudo no mesmo embalo de sempre, como se fosse ser só mais um expediente comum. Ao meio-dia em ponto, ela tirou o avental. Dobrou com cuidado, deixou em cima da bancada, pegou a folha e foi. A sala de reuniões estava lotada. O Alexandre fez questão disso. Diretores, coordenadores de equipe, supervisores, um bando de gente que nunca pisava em reunião, no meio da semana, estava lá marcando presença. Bruna percebeu a armadilha assim que abriu a porta e sentiu o peso daquele monte de olhos fuzilando ela ao mesmo tempo. Alexandre estava em pé na ponta da mesa, de braços cruzados e com aquele sorrisinho de quem já sabe como o filme acaba. Olha só quem apareceu. Abriu os braços como se estivesse recebendo uma visita surpresa. Pessoal, a nossa especialista chegou. Risadas na mesma hora. Falsas. Aquele tipo de riso de quem só quer puxar o saco do chefe, não de quem achou graça mesmo. Bruna entrou. Caminhou até o centro da sala sem olhar para os lados. Parou bem na frente da mesa da diretoria. Eu vim trazer o que o senhor pediu. O que eu pedi, Alexandre repetiu devagar, mastigando cada sílaba. Exatamente, que maravilha. Ele virou para o conselho com a mão no bolso da calça. 2 dias atrás, eu lancei um desafio aqui, lembram? Só para dar uma animada no encontro. Mas eu nunca imaginei que ela fosse levar a brincadeira tão a sério. Mais risinhos. O Leandro, lá do comercial, já exibia aquele sorriso largo de quem tem certeza de que está no time vencedor. Bruna colocou a folha em cima do vidro da mesa. Eu posso explicar? Alexandre olhou para o papel. Uma folha solta, feita à mão. Olhou para aquilo como quem olha para uma garotinha que acabou de trazer um desenho rabiscado para mostrar para o pai. Uma folha. Ele falou alto, garantindo que o fundo da sala escutasse bem. A nossa menina trouxe uma folhinha de papel de pão. A gargalhada que ecoou agora foi muito mais forte, muito mais cruel. A sala inteira abraçou a covardia como quem deita num sofá bem confortável. Bruna nem piscou. Os números estão todos aí. Se o senhor quiser checar. Bruna... Ele pegou o papel com a pontinha de 2 dedos, como se estivesse segurando um bicho morto, e jogou de volta na mesa sem nem abrir. Você tem noção do que está em cima da minha mesa lá na sala? 3 auditorias, de consultorias caríssimas, com times inteiros de economistas formados. Sabe quanto isso tudo custa? Um silêncio bem calculado.
Mais do que você vai tirar limpando essa copa nos próximos 10 anos somados. Alguém lá no fundo soltou um nossa sussurrado. Bruna puxou o ar fundo pelas narinas, manteve o contato visual sem desviar 1 milímetro. Eu sei. Eu li os 3. Pausa de 1 segundo. Alexandre franziu a testa bem de leve. O sorriso não sumiu da boca dele, mas alguma coisa no olho piscou diferente. Rápido demais para a maioria da sala pescar. Mas a Bruna pescou. Você leu. Eles ficam jogados aqui na mesa quando vocês vão embora. Eu limpo essa sala todo santo dia. Outra risada da turma. Mas dessa vez foi um som diferente, desconfortável, como se a piada tivesse perdido o ritmo. Alexandre se recompôs na mesma hora. Certo, maravilha. Bateu uma palma seca. Leandro, vamos ser cavalheiros, deixa ela falar. Leandro deu uma ajeitada torta na cadeira e fez um gesto com a mão todo teatral. Típica pose de quem acha que está fazendo um favor gigante só prestando atenção. A plateia riu do teatrinho dele. E Bruna desdobrou a folha de caderno e começou. Ela sabia que a corda ia estourar rápido antes que mandassem ela calar a boca. Foi direto ao ponto. O rombo não está na queda das vendas. O faturamento caiu 15%, mas isso a gente recupera. A crise de verdade está no custo operacional, que estourou em 23% nesse semestre, sem nenhum crescimento real para justificar. Se vocês cruzarem isso com as trocas de rotas que rolaram em março... Chega! Alexandre levantou a mão aberta. Ela continuou. Os roteiros foram alterados sem licitação interna, e o contrato com as transportadoras novas foi fechado 2 semanas antes de a crise ser avisada para a equipe. Eu falei chega. A sala calou a boca de um jeito esquisito. Não era mais aquele silêncio de quem está esperando a próxima zoação. Leandro já tinha fechado a cara. Alexandre andou devagarzinho até onde ela estava. Parou bem na frente, perto até demais, exatamente do jeito que cara que tem poder faz quando quer te obrigar a dar um passo para trás. Você tem noção do que você acabou de fazer? A voz dele agora era baixa, puxada no ódio. Você plantou o pé na frente de todo o meu conselho para jogar suspeitas em cima das decisões estratégicas dessa diretoria. Baseado em quê? Numa folha de caderno que você rabiscou de madrugada? Baseado nos balanços financeiros que vocês largam abertos na mesa. Ela não recuou 1 centímetro sequer. Se não queriam que ninguém botasse o olho, deveriam ter escondido melhor. E aí o clima virou. Por 30 segundos, exatos 30 segundos, a gangorra de poder dentro daquela sala inverteu de lado. Dava para sentir no ar. 2 gerentes se entreolharam. Uma encarregada parou de rolar a tela do celular. Leandro ficou duro na cadeira. Até um estagiário que estava escorado na parede do fundo endireitou a postura, prestando atenção de verdade pela primeira vez no dia. Por meia de hora, pareceu que o jogo ia virar. Aí o Alexandre soltou uma gargalhada de rasgar a garganta, alta, forçada, falsa. Senhores, virou de frente para a equipe com os braços abertos. Vocês estão vendo que palhaçada? A nossa moça do café está me chamando de fraudador na minha cara. Bateu palmas bem devagar, fingindo que estava num espetáculo. Que petulância! Mas olha, tem que ter muita coragem. O pessoal voltou a rir. Riram mais alto do que antes. E dessa vez, as risadas trouxeram um veneno que ainda não estava lá. Pura maldade. Sabe há quantos anos eu bato ponto nessa empresa, Bruna? 22. Você tem ideia de quantas varreduras fiscais eu encarei sentado naquela cadeira e saí de ficha limpa? Todas, sem exceção. Chegou mais um pouco para a frente. E você sabe o que aconteceu com todo mundo que tentou puxar o meu tapete? Rodaram. Todos eles, caladinhos. As mãos da Bruna continuavam fechadas ao lado das pernas. Mas sabe o que mais me impressiona no meio disso tudo? Ele catou a folha com desdém, fazendo um charminho, e abriu o papel pela primeira vez. Deu uma lida de 3 segundos apertando os olhos.
Você nem terminou a faculdade, não é? Não tem diploma, não tem registro no conselho, não tem porra nenhuma. Eu terminei o ensino médio e fiz 2 anos de administração de empresas. 2 anos! E não aguentou o tranco. Jogou o rascunho de volta na mesa de qualquer jeito, como se estivesse descartando um guardanapo sujo. Ou seja, o que a gente está vendo hoje aqui é uma copeira sem canudo querendo me ensinar como se faz gestão de crise numa sala cheia de mestres e doutores. Encarou a equipe. Tem alguém aqui dentro com coragem de levar essa mulher a sério? Ninguém deu um pio. Ninguém quis se comprometer. Leandro começou a olhar para o teto da sala. A encarregada voltou a digitar no WhatsApp. 2 gerentes se mexeram nas cadeiras com aquela agonia de quem só quer que o assunto morra logo. Alexandre voltou andando na maior calma lá para a ponta da mesa. Reunião encerrada. Bruna, pode voltar para as suas panelas. O RH vai te chamar ainda hoje. O barulho das rodinhas das cadeiras raspou no chão. O pessoal levantou, começou a sair em bando, conversando como se ela fosse invisível. O papel continuou largado no vidro da mesa. Ela ficou parada no meio daquela sala gigante esvaziando, escutando o som dos sapatos indo embora, as vozes normais voltando ao corredor, o mundo girando como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ninguém parou para falar com ela, ninguém olhou para trás. Ela ficou completamente sozinha. O banheiro feminino do térreo era minúsculo, com um cano que pingava água bem devagar naquele silêncio. Bruna se enfiou lá dentro no piloto automático, no desespero mesmo, só para sumir do corredor antes que o pessoal visse a cara dela. Ficou travada na frente da pia de louça por um bom tempo. Encarou o espelho. O olho estava vermelho, mas o choro não veio. Ela tinha segurado a onda até agora e o corpo ainda não tinha escolhido se ia desmoronar de vez. Ligou a torneira, jogou água fria no rosto. 1 vez, 2. O susto da água gelada deu um alívio de 1 segundo. Aí a cena inteira voltou batendo forte. A sala cheia, o barulho da galera levantando, as costas viradas para ela. A folha de caderno tratada igual lixo em cima do vidro. Desligou a torneira e tapou o rosto com as palmas das mãos por 1 minuto. Aquele pedaço dela que estava morto de cansaço, e era um pedaço enorme, imenso, calejado pela vida, sussurrou na orelha dela que tinha chegado a hora de jogar a toalha, que ela já tinha feito o que dava, que o caminho agora era só buscar as crianças na creche, esquentar a janta, colocar na TV aquele filme que o caçula estava pedindo desde a semana passada e que ela nunca tinha tempo de colocar. Que de vez em quando a gente dá de cara com uma parede de concreto e não é vergonha nenhuma assumir que não dá para quebrar. Abriu os olhos, puxou o celular de dentro do avental. Tinha uma notificação. Uma foto no grupo das mães da escola. O caçula dela, Gabriel, estava bem no meio da rodinha segurando uma cartolina, um certificado de melhor trabalhinho da turma. O sorriso dele rasgava o rosto, banguela na frente. Ficou hipnotizada na tela. Gabriel tinha 7 aninhos e continuava tendo certeza absoluta de que a mãe dele consertava qualquer coisa no universo. Que se um brinquedo quebrasse, ela dava um jeito. Que se alguém empurrasse ela no chão, ela não ficava caída. Apagou a tela e botou o aparelho de volta no bolso. Respirou fundo uma última vez. Puxou o crachá de dentro do bolso da blusa, abriu a porta do banheiro e pisou de volta no corredor com a batida pesada de quem decidiu o que vai fazer e não deve satisfação para mais ninguém. O pessoal do RH não tinha ligado ainda. Ela tinha noção de que a demissão estava a caminho, mas o telefone ainda não tinha tocado. Sendo assim, ela continuava lá. Continuava na folha de pagamento, continuava com a catraca liberada, ainda podia andar pelos corredores do prédio. E foi na mosca o que ela fez. Pegou o elevador para a sala da diretoria. O lugar já estava vazio, com as cadeiras todas tortas e copos sujos largados por tudo que é lado. Entrou com a desculpa de fazer a limpeza da mesa. No fim das contas, aquele era o serviço dela de todo dia.
Foi juntando as xícaras, botando uma em cima da outra. Foi passando o olho na mesa de vidro. A folha de caderno continuava lá, amassada. Pegou o papel, dobrou nos mesmos vincos de antes e guardou no fundo do avental. Mas na hora que foi puxar a poltrona do chefe de volta para o lugar, ela bateu o olho. Debaixo da cadeira do Alexandre tinha um papel solto no chão. Provavelmente caiu da pasta de couro dele na confusão do fim da reunião. Uma folha A4 dobrada no meio, com o timbre da empresa no cabeçalho. Abaixou, catou do chão, abriu bem devagar. Era uma cópia impressa de um e-mail. Uma troca de mensagens entre o Alexandre Monteiro e alguém salvo apenas com as iniciais RT. A data no canto marcava fevereiro, 3 semanas antes do rombo ser avisado de forma oficial para as equipes. O assunto do e-mail era curto, seco, uma linha só. Aviso de recebimento, depósito na conta combinada. Bruna leu o texto 3 vezes seguidas. O coração disparou no peito, mas a cabeça dela estava trabalhando num gelo impressionante. Ainda não dava para fechar o quebra-cabeça inteiro. Era humanamente impossível destrinchar aquilo tudo sozinha. Mas ela manjava o suficiente para pescar que aquilo não era um e-mail normal de rotina. Que depósito na conta combinada não é o tipo de texto que vai parar num papel timbrado sem ter um motivo muito podre por trás. Dobrou o papel timbrado com um cuidado 100 vezes maior do que teve para guardar a sua folha de caderno. Escondeu aquilo no fundo do bolso da blusa, apertado junto com os cálculos dela. Precisava de alguém da área para traduzir o que estava escrito ali. Um cara da própria empresa, mas que não fizesse parte da patota do Alexandre. Uma pessoa que nadasse de braçada nos números, que tivesse senha para cavar o sistema e que, mais importante que tudo, tivesse caráter para não correr direto para o chefe e dedurar ela assim que visse o papel impresso. Tinha um nome na cabeça. Paulo, o analista contábil que ficava na salinha lá do fundo do 3º andar, que sempre tomava o café no canto dele, que todo dia dava um bom dia baixo e verdadeiro, sem aquela simpatia de plástico que o resto da chefia forçava. Olhou para a hora. Paulo ainda não tinha batido o ponto. Ela tinha visto a luz do aquário dele acesa quando subiu as escadas. Foi atrás dele. O aquário do Paulo era apertado, forrado de estantes até o teto e com a mesa soterrada de pastas catálogo arrumadas por cor. Ele estava virado para o computador quando Bruna bateu o dedo na porta encostada. Batia no teclado com aquele foco de quem já botou um fone invisível para isolar o barulho da firma inteira. Virou o pescoço, viu ela parada. Leu a expressão no rosto dela na hora. E antes que ela abrisse a boca, ele empurrou a maçaneta e trancou a sala. Senta aí. Não falou como se estivesse oferecendo um café. Falou com a voz de quem sente o cheiro de que o assunto não é fofoca de corredor. Bruna puxou a cadeira de plástico e sentou. Tirou as 2 folhas do bolso, os cálculos dela e o e-mail timbrado. Botou os 2 em cima da mesa, lado a lado. Paulo puxou o e-mail primeiro. Leu de novo. Empurrou os óculos de grau na ponte do nariz bem devagar, daquele jeito que a gente faz para ganhar uns segundos enquanto tenta absorver o susto sem deixar transparecer na cara. Aonde você achou isso aqui? Caiu debaixo da poltrona dele no meio da reunião de diretoria. Um silêncio pesado. E o que é essa outra folha? Apontou com a ponta da caneta para o papel rabiscado. Fui eu que montei, baseado nas conversas que eu pescava servindo o pessoal e nas planilhas que eles deixavam de bobeira lá na mesa. Paulo ficou encarando os cálculos dela por um tempo que pareceu não acabar mais. Aí ele levantou o olho com uma feição que a Bruna não conseguiu traduzir logo de cara. Você fez ciências contábeis? Administração. Fiz uns 2 anos, tranquei no meio. Ele balançou a cabeça devagarzinho, como se aquela explicação confirmasse alguma tese na cabeça dele. Bruna! A voz dele saiu abafada, firme, sem nenhum pingo de exagero.
Eu bato ponto nessa empresa faz 8 anos. Nesse tempo todo, eu já cruzei com muita coisa podre e tive que fechar o bico porque não tinha como provar. Era tudo palpite. Dobrou a folha impressa em cima da mesa. Mas esse papel aqui não é palpite. Ela sentiu o pulmão desamarrar por dentro. Você vai me ajudar a puxar o fio? Paulo arrancou os óculos do rosto, limpou na barra da camisa social. Colocou de volta. A gente vai botar ele na cadeia. Paulo entrou com a senha dele e puxou o banco de dados que Bruna nunca conseguiria abrir sozinha. Histórico financeiro, listagem de contratos, saídas separadas por rubrica. Olha só isso. Ele virou o monitor um pouco de lado. Essa rubrica aqui, otimização logística, foi criada em março. Antes disso, estava zerada. De março para cá, só aumenta todo mês. De pouquinho em pouquinho, mas aumenta. Bruna chegou perto da tela. E o dinheiro dessa rubrica está caindo onde? Numa conta pessoa jurídica, uma empresa chamada RTL Soluções. Digitou outro comando no sistema. CNPJ aberto em janeiro deste ano, 2 meses antes de soltarem a bomba da crise. Bruna gelou. RTL. Falou num tom de sussurro. São as iniciais que estavam lá no e-mail impresso, RT. Paulo parou de digitar na mesma hora. Os dois ficaram em absoluto silêncio por um segundo, se encarando com aquela clareza de quem acabou de pisar num terreno que não tem mais volta. Ele abriu uma empresa de fachada. Bruna montou o quebra-cabeça em voz alta. Desviou a verba da empresa para lá usando contratos frios. Depois explodiu a crise de mentira para ter uma desculpa para os cortes de pessoal. E nessa altura, o dinheiro já tinha evaporado. Paulo confirmou balançando a cabeça. E o rombo que ele jogou nas costas da peãozada toda era o buraco que ele mesmo cavou. A raiva que bateu na Bruna naquele exato segundo conseguiu ser mais forte do que tudo que ela tinha sentido até ali. Não era aquela fúria quente de quem acabou de levar uma rasteira e quer dar o troco na hora. Era um ódio gelado, cirúrgico, que não precisa de gritaria, porque tem plena consciência de onde vai dar a facada. O medo tinha sumido do mapa, trocado por uma parada 1000 vezes mais perigosa para o Alexandre Monteiro. Foco. Paulo gastou a hora seguinte inteira logando nos arquivos, juntando as peças, imprimindo tudo no capricho. Um papel solto não servia para muita coisa, mas juntando as pontas, as notas da RTL Soluções, os comprovantes de depósito, o e-mail impresso e aquele rascunho que a Bruna fez de madrugada, eles montaram um dossiê que qualquer promotor de justiça bateria o olho e entenderia em meia hora. Falta um único furo para tampar, Paulo avisou enquanto ajeitava a papelada. A gente precisa de alguém carimbando que esses serviços nunca foram entregues de verdade, que ninguém da RTL nunca botou os pés dentro desta empresa. Bruna pensou rápido. Dona Inês. A senhora ali da portaria? É ela que cadastra a entrada de cada prestador de serviço no computador. Todo técnico, todo auditor, todo motoboy que passa ali. Se a RTL tivesse mandado uma única alma viva aqui dentro, ela teria o registro. Bruna deu uma pausa. E se não tem um único registro no nome dessa RTL, está provado que o serviço é fantasma. Paulo bateu a pasta de plástico na mesa com cara de quem gostou da ideia. Que dia cai a reunião do conselho? Nesta quinta, depois de amanhã. Os acionistas vêm. Os 3 donos vêm. Eu que sirvo a água para eles nesses encontros faz 2 anos. Ele mediu ela de cima a baixo com aquele faro de quem calcula os riscos num piscar de olhos e sabe que a conta fecha. Vai ser lá, é o momento perfeito. Bruna confirmou com a cabeça. Já entendi o recado. Eles puxaram a dona Inês num canto na manhã seguinte, bem cedinho, antes de a recepção lotar de gente. Bruna chegou nela primeiro, sabendo que se o Paulo chegasse junto de supetão, a abordagem ia parecer muito agressiva e a Inês ia dar para trás. Encostou nela ali no corredor assim que a mulher bateu o ponto. Inês,
Preciso te mostrar um negócio. Dona Inês olhou para os lados ressabiada. Aqui não. Elas entraram no banheiro feminino do térreo, exatamente o mesmo lugar onde Bruna tinha lavado o rosto um dia antes. Porta trancada, longe dos ouvidos da chefia. Bruna abriu a pasta e mostrou o que tinha na mão. Explicou a fraude inteira num resumo rápido. Dona Inês leu o CNPJ da tal empresa. Ficou muda por um bom tempo. RTL Soluções. Ela repetiu para si mesma. Eu nunca liberei a catraca para ninguém com esse nome. Em 12 anos de firma, eu cadastro tudo, seja lá quem for. Não passa um mosquito sem crachá. Eu tô ligada, Inês. A recepcionista apertou os olhos com força. Quando abriu, estava com aquela cara de quem topa o que der e vier. O que você precisa que eu faça? Só preciso que você repita exatamente isso na quinta-feira, na frente dos acionistas. Só isso e mais nada. Dona Inês puxou o ar. Combinado. Era a peça que estava faltando. Agora eles tinham o jogo fechado, mas na quarta-feira de noite, bem na hora em que Bruna e Paulo estavam repassando as pastas pela última vez lá na salinha, o celular do Paulo tocou. Mensagem no WhatsApp, de um número que ele salvou pelo primeiro nome. Um analista júnior que sentava perto da diretoria. Paulo, o Alexandre mandou separar a tua pasta física de contratos de logística para ele fazer uma batida amanhã cedo. Tô te dando a letra porque tu é sangue bom. Abre o olho. Os dois leram o aviso juntos na tela. O silêncio que pesou ali foi muito mais sufocante do que os outros. Alexandre estava com a pulga atrás da orelha. Não com a Bruna. Ele devia estar crente de que ela já era a carta fora do baralho. Mas com o Paulo, sim. Alguma coisa lá em cima apitou. Uma aba do sistema logada na hora errada. Uma busca rastreada pelo servidor da TI. Qualquer rastro invisível que um cara paranoico fareja quando a casa ameaça cair. Se o chefe pisasse na firma antes deles na manhã seguinte e limpasse os arquivos físicos, ou pior ainda, forjasse uma assinatura ali, toda a montagem do dossiê ia ralar água abaixo. Paulo abaixou a tela do notebook. O conselho senta às 10 da manhã. Eu tô com a pauta. Bruna socou as provas dentro da bolsa dela. Tudo inteiro. O papelório original e as fotos digitais salvas no rolo da câmera. Pelo sim, pelo não. A gente chega antes dele, então. Ficou parada com a bolsa no ombro, encarando o corredor escuro da empresa que já estava quase fechando as portas. O dia seguinte era tudo ou nada, sem plano B, sem mais rascunhos, sem segunda chance. Era bater de frente ou voltar para casa. O relógio cravou 6 da manhã quando Bruna apontou na calçada do prédio. Paulo já estava ali esperando, encostado no capô do carro, segurando 2 copos de café de padaria, com o cabelo molhado de quem tomou um banho de 5 minutos. Ele passou um copo para ela sem dizer um A. Os dois ficaram parados ali, olhando para a fachada escura, enquanto a iluminação do hall acendia devagar. Tá de boa? Ele perguntou. Eu tô pronta. Ela cortou, sem rodeios. Entraram na catraca juntos. A firma estava morta àquela hora. Só o vigia da noite, as meninas da limpeza, a máquina de café esquentando a água. Ninguém ia estranhar os dois chegando mais cedo. O Paulo tinha moral para subir. E a Bruna estava com a farda do serviço. A salinha do Paulo virou o QG. Ele ligou a máquina enquanto ela distribuía o papelório no vidro da mesa. As cópias dos contratos separadas por mês, o e-mail fantasma guardado num saquinho plástico para não amassar, a folha de caderno dela agora passada a limpo e a planilha matadora que o Paulo tinha virado à noite fechando. Do lado, o celular dela com os backups, tudo jogado para o Google Drive e mandado para os e-mails pessoais dos dois. Se o Alexandre tentasse dar fim nas provas, ia quebrar a cara. Paulo logou na pasta da rede, tudo no lugar. O chefe ainda não tinha fuçado. Ele não conseguiu mexer, Paulo falou baixo. Ou achou um jeito melhor de fazer isso. Bruna continuava cabreira. Salva tudo num pendrive logo, antes que alguém bata na porta. Ele copiou a pasta inteira.
Bruna ficou de olho grudado no corredor. Às 7h30, ela desceu para o térreo. Dona Inês era relógio suíço. Batia o dedo no ponto às 7h40, cravado todo santo dia útil nos últimos 12 anos. 15 para as 8, ela passou na roleta com a bolsa de lado e a cara de sempre, fechada, na dela, sem dar muito papo. Mas quando viu a Bruna escorada no balcão, a expressão deu uma balançada. É hoje que a gente solta a bomba, né? A Dona Inês sussurrou enquanto botava a bolsa na gaveta. É hoje. Bruna não tirou o olho dela. Você tá dentro ainda? A recepcionista apertou o botão do monitor na maior frieza. Até o pescoço. Combinaram a hora exata. Dona Inês ia abrir a porta da sala de reuniões no instante em que a Bruna mandasse o zap. Uma mensagem curta, uma palavra só. Aí, na lata, ia afirmar para os donos da empresa que a tal da RTL Soluções nunca tinha botado um representante ali dentro nos últimos 6 meses. Prático, rápido, mortal. Bruna pegou o elevador para o 3º andar com aquele frio na barriga de quando a estratégia está desenhada perfeitamente. Uma certeza de que o plano é bom, que, por ironia, dá até tontura. 9h20, Bruna foi para a copa bater a massa dos pães de queijo e arrumar a mesa do conselho. Era o trampo de todo dia. Se o pessoal esbarrasse com ela carregando xícara e garrafa térmica, não ia dar bandeira. O celular no bolso tremeu. Mensagem da Dona Inês. Bruna, o RH acabou de descer aqui. Falaram que hoje eu vou cobrir a cancela lá da garagem. Me tiraram da portaria. Bruna travou com a bandeja na mão. Leu o zap mais uma vez. Respirou. Alexandre não fazia ideia do tamanho da bronca que vinha. Mas o cara tinha aquela malícia de raposa velha que manda no galinheiro, principalmente em dia de reunião grande. Mandar a Dona Inês lá para o subsolo justo hoje de manhã podia ser sorte. Ou não. Enfiou no banheiro e ligou para o Paulo. Tiraram a Inês da recepção. Silêncio de 2 segundos na linha. Ela consegue subir na hora da reunião? Se ela largar a guarita, vai dar ruim na hora. E se chamarem o segurança no rádio? Então a gente não pode depender da presença dela. A voz do Paulo veio seca, mas a gente ainda tem o depoimento dela. Se ela assinar um termo, botar o nome no papel, que nunca liberou a catraca para ninguém da RTL. Arrumar esse papel agora vai gastar um tempo que a gente não tem. 10 minutos, ele cortou. Me dá 10 minutos. Ele digitou no bloco de notas do celular um textinho cru, 2 linhas de declaração. Um termo simples, sem juridiquês, atestando no papel o que ela tinha falado no banheiro um dia antes. Ela assinou digitalmente na tela mesmo, bateu foto da CNH frente e verso e mandou de volta no WhatsApp. 3 minutos de relógio. Paulo imprimiu na sala dele, assinou como testemunha e grampeou no final do dossiê. 10 para as 10, os dois estavam parados no corredor, do lado de fora da porta de madeira pesada. Bruna segurando a bandeja. Paulo com a pasta catálogo debaixo do sovaco, agindo com a cara de pau de quem está só entregando um relatório chato para o chefe. 10 horas em ponto. A conversa dos engravatados vazou para o corredor. Paulo olhou para ela. Ela fez que sim com a cabeça. Empurrou a porta de serviço com as costas. Entrou de ré segurando as garrafas e escutou o Alexandre Monteiro gaguejar no microfone na hora que percebeu quem tinha acabado de entrar. Tinha 6 caras grandes sentados na mesa de vidro. Os 3 donos do negócio, 2 diretores executivos e o Alexandre na cadeira do chefe de terno e gravata, com a marra de quem manda na cidade. Quando a Bruna encostou na mesa de apoio com o café, ele calou a boca por exatos 1 segundo. Depois, continuou falando, fazendo a egípcia total. Então, como eu estava desenhando, a gente vai ter que apertar o cinto no 2º semestre. São cortes difíceis, eu sei, mas necessários para segurar as pontas até o final do ano. Eu montei uma projeção clara que vou passar nos slides agora.
Um dos donos, um coroa de cabelo branco e cara de poucos amigos, fez que sim com a cabeça. Esse era o Geraldo Beltrão, dono de 32% da empresa inteira. Bruna já conhecia a fama dele. Era o cara mais calado do conselho, mas quando abria a boca, a pergunta sempre era uma navalhada. Alexandre passou para o primeiro slide. Gráfico de queda livre, projeção de dívida, os números todos maquiados para montar a história que ele queria vender. Uma crise do mercado que ninguém tinha como prever e que ia exigir suor de todo mundo. O mercado de transporte tomou uma pancada geral desde janeiro. A gente não passou ileso. A parte boa é que a gente sentiu o vento virar antes do furacão bater na porta. Bruna foi botando as xícaras na mesa devagarzinho, uma por uma, sem afobação. Paulo continuava lá fora, esperando a deixa. Alexandre mudou de tela. Mais números, mais gráficos de barra. A historinha estava redondinha. Cada dado inventado ali funcionava de escudo para tapar o rombo. A gente vai ter que passar a faca em 22% da folha de pagamento. O RH já está com a lista dos setores críticos. Os cortes começam segunda-feira agora. Geraldo Beltrão debruçou um pouco em cima do vidro da mesa. Alexandre, segura um pouco aí. Me explica direito o que é esse aumento nessa linha aqui. Apontou a caneta Montblanc para o telão. Otimização logística. Isso não existia no balanço antes de março e agora está comendo quase 18% do nosso caixa. O que está pendurado nisso? Fração de milésimo de segundo. Ninguém ali sacou, mas a Bruna sacou. Alexandre abriu aquele sorrisinho frouxo de quem já estava com a resposta na ponta da língua. Foi a terceirização de frota que a gente contratou para baratear o custo com oficina. É padrão de mercado agora. Fechamos com os fornecedores que entregaram a melhor relação de custo-benefício. Dá para eu dar uma olhada nesses contratos? Com certeza, Geraldo. Eu peço para a secretária subir no seu e-mail assim que a gente acabar aqui. Eu quero olhar agora. Geraldo mandou o recado sem piscar. Se é para eu assinar embaixo de um facão de demissão em massa, eu quero que esses números fechem na minha cabeça primeiro. O sorriso do Alexandre deu uma travadinha. Geraldo, vai levar um tempinho para a menina juntar essas pastas lá embaixo, agô. Eu trouxe os papéis. Bruna cortou a conversa. O silêncio que esmagou a sala agora era de outra categoria. Não tinha nada a ver com o clima da outra reunião. Alexandre virou o pescoço para trás em câmera lenta, como se a cabeça não quisesse obedecer ao corpo. Ela continuava parada do lado da garrafa de café, com a bolsinha atravessada no ombro, encarando o cara com a mesma tranquilidade que ele nunca conseguiu engolir. Você. A voz dele saiu rasgada, falhando um pouco na garganta. O que diabos você está fazendo aqui? O meu serviço. Ela deixou a bandeja na mesinha do lado e abriu o zíper da bolsa. E mais um favor. Play 4. Foi tirando as folhas lá de dentro sem pressa, separadas por bloco, grampeadas numa boa. Paulo cruzou a porta nesse exato milésimo, com a pasta preta embaixo do braço, sem pedir licença, sem bater. Andou até a cabeceira e grudou do lado da Bruna. Alexandre deu um pulo da cadeira. Mas que palhaçada é essa na minha sala? Segurança? Deixa a moça falar. Geraldo Beltrão mandou sem precisar gritar. A voz do velho cortou como faca, seca, e tinha um peso tão definitivo na empresa que calou o Alexandre mais rápido que um murro na mesa. Bruna colocou a primeira folha de rosto em cima do vidro. O rascunho de caderno que ela tinha feito de madrugada, agora passado a limpo e digitado. Em março deste ano, apareceu uma rubrica nova no balanço operacional da empresa, Otimização Logística. Em 6 meses, isso sugou mais de 2.300.000 do caixa de vocês. Falou olhando no olho dos sócios, como quem está ensinando a tabuada. Essa grana inteira foi desviada para um CNPJ com o nome de RTL Soluções, mascarada como prestação de serviço de consultoria. Botou o segundo chumaço de papel na mesa. Os contratos. O problema
é que a RTL Soluções foi aberta em janeiro de agora, 60 dias antes do Alexandre avisar que a firma estava no buraco. E desde que esses contratos foram assinados, essa tal de RTL nunca botou um engenheiro, um auditor ou sequer um estagiário dentro desse prédio. Terceira folha. O relatório impresso com a foto da CNH. Isso aqui é o log da catraca de segurança, assinado embaixo pela Inês Fonseca, que toma conta daquela portaria faz 12 anos. Não tem uma única entrada no nome da RTL Soluções. Nenhum dia, nenhum horário. Geraldo Beltrão puxou a folha e botou os óculos para ler. O outro dono encostou perto para ler junto. Alexandre deu um passo bufando. Isso é crime. Essa louca invadiu o arquivo confidencial da diretoria. Isso da cadeia federal. Esses papéis caíram da tua pasta de couro na última reunião de pauta. Bruna devolveu na lata sem aumentar a voz. E eu varro o chão dessa sala todo dia. Fica no meu contrato de trabalho. Puxou o e-mail impresso e botou no vidro, dentro do plástico grosso, dando para ler cada letrinha sem ninguém precisar botar o dedo. Aviso de recebimento, depósito na conta combinada. Esse e-mail é de fevereiro, 3 semanas antes de explodir a crise. As iniciais RT batem em cima com o nome do dono que está lá na Receita Federal como dono da RTL Soluções, Roberto Torres. Deu um respiro. Que, por acaso, é cunhado do senhor Alexandre Monteiro. O burburinho que os 3 donos fizeram ao mesmo tempo foi baixo, mas era aquele murmúrio que assina o atestado de óbito de qualquer carreira. Alexandre gelou no lugar. A cara continuava dura, mas o olho rodava feito doido pela sala, procurando uma saída que não existia mais. Paulo! Bruna passou a bola. Paulo abriu a pasta catálogo dele e deitou a planilha completa em cima do bolo de provas. Sou analista contábil sênior da casa faz 8 anos. Mandou o recado com a voz grave. Eu bati os comprovantes, as notas fiscais, o espelho do sistema de vocês e o quadro societário da RTL Soluções. O que está escrito aqui não é teoria de conspiração, é trilha de auditoria. Qualquer perito de fora comprova cada centavo em meia horinha de serviço. Geraldo Beltrão largou o e-mail na mesa. Não tirava o olho do Alexandre. E o Alexandre estava encarando a planilha do Paulo com aquela cara de quem está sentindo o chão desabar debaixo da sola do sapato e não quer acreditar. Isso é uma armação suja. Conseguiu falar, mas sem aquela empáfia de dono do mundo. Ela está querendo me ferrar por vingancinha. O conselho inteiro viu que eu dei um esporro nela outro dia e... Alexandre! Geraldo soltou a folha com nojo. Você acabou de me garantir, olhando na minha cara, que contratou esses caras por causa de custo-benefício. Um silêncio ensurdecedor. Você tem parentesco com o dono desse CNPJ? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que grita a culpa. O mutismo durou uns 5 segundos inteiros. 5 segundos pesam 1 tonelada numa sala trancada com meia dúzia de caras, quando todo mundo acaba de entender que levou um golpe. Geraldo Beltrão quebrou o gelo, puxou a planilha do Paulo, olhou a coluna de saídas e bateu o olho clínico de quem passou a vida descobrindo nota fria. Do lado dele, o outro sócio, Marcelo Queiroz, um coroa cinquentão que passou a reunião inteira batendo o dedo no iPad, parou de digitar, largou o tablet na mesa, virou de frente para o Alexandre com uma cara que não era de raiva não, era de algo muito pior, decepção pura. Alexandre! A voz do Marcelo saiu seca. Eu botei meu dinheiro nessa tua operação, o futuro dos meus filhos. Alexandre tentou apelar. Marcelo, não tem um laudo oficial batendo isso ainda. A gente vai abrir um pente fino oficial agora. Geraldo levantou os olhos do papel. Eu quero a Big Four, que audita a matriz sentada aqui até o meio-dia. A porra daquela lista de demissão tá rasgada até a gente limpar essa sujeira toda. Leandro, o diretor comercial que tinha tirado onda com a cara da Bruna 2 dias antes achando o máximo, estava branco igual papel ali no canto, olhando para o dossiê espalhado na mesa como se fosse uma bomba relógio. Porque era uma bomba mesmo.
Quem tivesse assinado qualquer papel sem ler ali ia se queimar feio. Ele até fez menção de falar alguma coisa, mas engoliu seco, deu 2 passos para o lado, de fininho, com aquela discrição de quem quer sair da foto antes do flash estourar. O terceiro dono, que não tinha dado um pio, levantou da poltrona de couro. Foi lá para perto do blindex. Ficou de costas para o grupo um tempinho e depois virou de frente. Eu quero o valor exato do rombo. Com data, com conta bancária e com os laranjas todos. Apontou para o dossiê do Paulo. Tá tudo mastigado aí? Tá tudo aí. Paulo confirmou firme. Tudo printado de dentro do servidor da própria casa. A auditoria que vier vai achar tudo igualzinho. Alexandre continuava de pé lá na ponta, mas a máscara do cara tinha derretido inteira. A postura estava reta ainda. O terno estava alinhado, mas a alma dele tinha entortado. O maxilar estava travado, e o olhar dele batia na parede e voltava sem focar em ninguém. Vou ligar para o meu advogado, anunciou. E deu o primeiro passo na direção da porta. Alexandre! Geraldo Beltrão não gritou, mas o tom do velho brecou o Alexandre no meio do caminho, como se ele tivesse dado de cara num poste. Você só vai botar os pés fora dessa sala a hora que eu encerrar a porra dessa reunião. Alexandre girou os ombros devagar. A sala inteira estava encarando ele. E depois de muito tempo deitadinho em berço esplêndido, ele percebeu que a plateia de baba-ovo tinha acabado. Agora era um tribunal. Ficou duro perto da porta por um tempo que durou horas. Aí deu 2 passos para trás e puxou a cadeira para sentar, como se o corpo dele tivesse jogado a toalha antes do ego admitir a derrota. Eu provo a necessidade desses contratos um por um. A voz dele estava completamente diferente, sem brilho, na defensiva pura. A RTL ganhou no preço e na entrega. O dono ser parente da minha mulher não tira o mérito. O dono ser parente da sua mulher tira a validade de tudo, porra. Geraldo atirou de volta sem alterar muito a voz. Você cometeu um conflito de interesses na caruda. Era tua obrigação jogar isso na mesa do conselho antes de assinar meio centavo com esse CNPJ e você escondeu o jogo. Eu não achei que fosse relevante, dado que... E a entrega? Marcelo Queiroz puxou o papel com a assinatura da dona Inês e empurrou pelo vidro até o Alexandre. Me traz uma única ordem de serviço. Um protocolo de entrada. Me traz um papel higiênico sujo, provando que essa RTL pisou aqui dentro e trabalhou para justificar essa montanha de dinheiro. Silêncio. Alexandre olhou para o balanço do Paulo. Olhou para o e-mail no plástico, olhou para a Bruna. E a Bruna não soltou um A. Ficou plantada ali do lado do Paulo, de braço solto, sem dar sorrisinho de vingança, sem fazer pose de fodona. Só devolveu o olhar com aquela mesma paz de espírito que ele nunca deu conta de desvendar desde o primeiro dia. A firma estava na UTI. Alexandre apelou para o último cartucho, mudando a estratégia. Já não era mais o pica-grossa, era o cara desesperado tentando achar uma desculpa moral. Com a água batendo na bunda, burocracia atrapalha a salvação. Não teve desvio nenhum. Foi gerenciamento de crise com gente de confiança operando. Gerenciamento de crise. Geraldo mastigou a expressão com um nojo absurdo, com a frieza de quem já tem o martelo na mão. 2.300.000 transferidos para um CNPJ de fachada sem uma nota de entrega, aberto 60 dias antes do rombo que você mesmo esfregou na nossa cara hoje. Puxou o ar. Alexandre, você tem clareza de que o que está provado nessa mesa dá cadeia? A palavra quicou no meio da sala. Cadeia. Alexandre fechou o olho por um momento. Quando abriu, o disjuntor dele tinha desarmado. A pose caiu, a arrogância sumiu. Aquela certeza de que o jogo nunca ia virar porque ele era o dono da bola evaporou. Eu não vou falar mais nada sem meu advogado do lado. Liga para ele. Geraldo já estava com o iPhone na mão.
Eu vou ligar para o jurídico da holding agora mesmo e tô pedindo teu afastamento imediato da cadeira de presidente até a auditoria terminar o trabalho. Se o balanço da matriz confirmar o que o teu contador provou aqui, cravou o olho na planilha do Paulo pela última vez. E vai confirmar, eu vou enterrar você nos tribunais. Marcelo já estava no WhatsApp mandando o áudio. O terceiro dono abriu a porta e foi para o corredor ligar. Leandro engoliu a saliva, catou o copinho de água dele e saiu voado da sala de fininho, sem ninguém nem ligar para ele. Alexandre ficou lá encolhido na ponta da mesa, na mesma cadeira onde tinha dado risada da cara dela 2 dias atrás, onde tinha botado o carrão preto na roda, onde jogou um papel amassado igual lixo na cara dela. Ficou vidrado na textura da madeira. Geraldo levantou da poltrona, deu a volta na mesa e parou na frente da Bruna e do Paulo. Estendeu a mão direita para o contador primeiro. Eu bato palma para tua coragem. Depois virou de frente para Bruna. Para você também. Apertou a mão dela firme. Eu quero trocar uma ideia com você assim que a gente limpar a área aqui. Tem uma vaga aberta. Mas de verdade, dessa vez. Bruna fez que sim com a cabeça. Não deu sorriso. Não soltou foguete. Só respirou fundo pelo nariz, com aquele alívio de quem acabou de largar um saco de cimento que estava carregando nas costas a vida inteira. A diretoria foi desfazendo a roda. Passos rápidos no corredor, telefone tocando sem parar, o caos corporativo comendo solto. Alexandre continuou sentado lá, esquecido na cadeira da presidência de uma empresa que já estava sendo desmontada e remontada nas costas dele. A BMW preta dele continuava estacionada na vaga da diretoria lá fora. O corredor estava parecendo um formigueiro quando a Bruna passou pela porta. Gente com celular na orelha, fofoca correndo solta, aquela eletricidade no ar de quando um raio cai na firma e todo mundo quer ver o estrago sem se queimar. Ela passou reto no meio da confusão, no ritmo dela. Paulo desceu de elevador com ela até o hall principal. Apertou o botão do térreo e ficou em silêncio 1 segundo. "Você tá inteira?" Ela pesou a resposta na balança antes de soltar da boca. "Eu tô." Não foi aquela resposta de educação que a gente dá no elevador. Era a verdade nua e crua. A porta de metal abriu. Os dois saíram juntos. Lá na recepção, ele foi na mesa da dona Inês buscar uma mochila e ela pegou o corredor da copa. Por costume, pela rotina, porque lá era o canto dela e a ficha ainda não tinha caído de que aquela vida tinha acabado ali. Parou no meio dos azulejos brancos. Olhou para as bocas do fogão, para a pia, para o prego na parede onde o avental ficava. Desamarrou o nó do uniforme. Dobrou-o com o maior cuidado do mundo. Botou em cima da bancada de inox com uma calma que não era de quem ia sentir saudade. Era ponto final. Aquele último movimento limpo que a gente faz quando fecha o livro sem mágoa, sabendo que aquele capítulo encerrou. Catou a bolsa de courinho dela e foi embora. Lá na avenida, o sol do meio-dia estava rachando em cima do asfalto. Ela parou 1 segundinho na calçada, apertou os olhos e deixou o mormaço queimar o rosto de leve. Aí puxou o celular e ligou para a creche. Ia passar para buscar os meninos mais cedo. 3 semanas depois disso, a auditoria da Big Four cravou embaixo de tudo que o Paulo tinha mostrado. R$ 2.420.000 roubados na cara dura por 6 meses. Via notas frias da RTL Soluções. Alexandre Monteiro tomou justa causa na mesma tarde. 7 dias depois, a Polícia Civil bateu na porta da sede e no endereço de mentira da RTL. Saiu foto em tudo que é site de notícia. Ele saindo de terno, escoltado, sem a cara de dono do pedaço, sem aquele andar lento de quem ama ter plateia babando o ovo. A BMW preta foi apreendida pela Justiça na operação de bloqueio de bens. Bruna ficou sabendo das coisas pelo WhatsApp do Paulo. Um texto curtinho, leu a fofoca, botou o celular no bolso de trás da calça jeans e sentou de volta na mesa de jantar onde o Gabriel estava fazendo lição de casa.
Mãe, que é contabilidade? O moleque perguntou, apontando o dedinho para o livro com a testa franzida. Ela puxou a cadeira para o lado dele. É quando você descobre como seguir as pegadas do dinheiro. Pegou o lápis da mãozinha dele. Deixa a mãe te desenhar. 2 semanas mais para frente, o Geraldo Beltrão ligou para ela. Ficaram 40 minutos na ligação. Ele estava atrás de alguém que conhecesse a firma do chão até o teto, que não afinasse para apontar as cagadas da chefia e que tivesse culhão para ser honesta até quando fosse perigoso. A proposta era para coordenar o setor de auditoria interna da casa, com CLT na mão, plano de saúde top para a família toda e uma parada que ela nunca tinha pedido. A diretoria ia pagar a faculdade de administração dela até o canudo. Ela ficou muda na linha por uns bons segundos quando o velho acabou de falar. Você ainda está aí na linha, Bruna? O Geraldo perguntou. Eu tô aqui, seu Geraldo. A voz não falhou nem um tom. Pode contar comigo. Bateu o telefone. Ficou sentada na pontinha do colchão por um tempão. Não chorou. Não deu grito pela janela, só ficou ali de boa, sentindo aquela energia esquisita e boa demais que bate quando a vida, depois de você chutar a mesma porta 1 milhão de vezes, resolve destravar a fechadura bem na hora em que você ia desistir. Na segunda semana, sentada na cadeira nova, Bruna estava passando no corredor acarpetado do 3º andar e ouviu uns berros vindo de uma sala. Era o Leandro. O diretor babaca que continuou no cargo porque ninguém achou a assinatura dele na roubalheira. O único crime dele era ser covarde. E ninguém vai em cana por ser covarde. O cara estava encurralando uma menina que tinha acabado de entrar, 20 e poucos anos, ainda usando o crachá provisório de papel na fita azul. Você foi contratada para atender o telefone da recepção, não para dar pitaco nos fluxos do departamento comercial. Você entendeu o teu tamanho aqui dentro? A guria estava olhando para o chão, abraçada numa pilha de papéis com força. Bruna brecou no corredor, ficou parada ali uns 2 segundos. Tempo suficiente para ler a cena toda, sentir aquele aperto nojento no estômago que ela conhecia tão bem e escolher como ia resolver a parada. Bateu na porta já entrando. Leandro, vou precisar roubar a Camila lá fora um segundinho. O pessoal da operação pediu um relatório do banco de dados e ela que bate o bumbo nisso lá embaixo. Era migué, uma desculpa jogada no ar, dessas que você inventa na hora para tirar a pessoa do fogo cruzado sem arrumar um barraco gigantesco. Leandro fuzilou ela com o olhar de quem tá doido para comprar briga. Mas já entendeu que as regras da casa tinham mudado e ele não tinha mais as costas quentes. Não deu um pio de volta, saiu chutando o ar. Bruna virou para a menina nova. Seu nome é Camila, né? A guria fez que sim com a cabeça. A próxima vez que tentarem gritar com você com essa marrinha, você sobe reto lá na minha sala. A gente se entendeu? A Camila levantou o rosto pro dela. Tinha um misto de susto e um puta alívio no olho da menina, um olhar que a Bruna traduziu na hora. Porque ela já teve aquele mesmo olhar muitas vezes. Eu agradeço. Falou para dentro. Eu não tenho que agradecer, não. Só não esquece de que você nunca precisa abaixar a cabeça para quem não comprou teu respeito primeiro. Essa história arrepia os pelos do meu braço toda vez que eu conto. E não é pela vingança, não. Nem pela hora que o Alexandre caiu do cavalo. Mas sim por tudo que teve que rolar antes de chegar lá. Pelos anos engolindo sapo calada, pelas madrugadas estudando planilha no claro do celular, enquanto os meninos apagavam no quartinho do lado, por ter botado a cara a tapa na frente da diretoria inteira, segurando uma folha de caderno, com a certeza de que ela estava certa, mesmo quando a firma inteira jurava de pé junto que ela era um lixo. Eu acho que a gente não dá o valor que merece para quão desgastante é a pessoa continuar acreditando na própria cabeça quando o mundo lá fora não para de martelar que você não é ninguém. A Bruna não virou o jogo porque deu sorte. Ela venceu porque ela nunca, mas nem por um único segundo, aceitou vestir o crachá de inferioridade que tentaram pendurar no pescoço dela. Se essa narrativa te tocou de alguma forma,
Se você sentiu essa mistura foda de raiva e admiração pela força dessa mulher, já esmaga o botão de gostei aqui embaixo. Esse clique besta de vocês é o que dá o norte para o canal e enche o tanque da gente de vontade de trazer mais roteiros pedrada igual a esse. Manda aqui nos comentários de qual estado você está assistindo a gente. É papo reto, eu leio os comentários de todo mundo. E faço questão de tirar um tempinho para responder com maior carinho a galera que gasta 1 minuto para apoiar a gente. Eu quero muito ver de onde está vindo essa galera braba que está ajudando o nosso canal a crescer. E se você acredita no poder que essas histórias têm, aquele roteiro que dá soco no estômago, que dá revolta, que dá ânimo de viver, se inscreve aí para não perder os próximos. A gente está só esquentando os motores por aqui. E cada inscrito que chega é a prova de que gastar suor nisso aqui vale muito a pena. Eu conto muito com a força de vocês. Não fecha o vídeo ainda não. Clica num desses 2 vídeos que estão pulando aí na tua tela para continuar maratonando. A gente se tromba na próxima história.